né? Então, o primeiro painel que nós estamos chamando de inteligência operacional e dados na gestão de frotas. Tá? Então, vou chamar aqui no palco, né, os nossos 3 super especialistas para esse painel. Né? Não sei onde eles estão aqui, mas, né, teremos 3 especialistas. O Maximiliandro Ramos, que é engenheiro de segurança da Vale, 18 anos de experiência, atuando tanto em indústria como mineração. Né? O Maximiliandro, né, hoje em dia, cuida de uma operação que tem 13 mil veículos, cerca de 50 profissionais. Max, obrigado por ter vindo. Pode sentar, vou chamar os 3 especialistas, só para completar aqui mini bio do Maximiliandro, né? Então ele tem uma longa experiência, também especialista em governança operacional, possui mestrado em gestão integrada, né? Atua em vários comitês técnicos na Vale, hoje vai trazer um case bem legal para nós, né? Junto aqui do Max também, o Fabiano Reis, que é COO hoje da Cilion, né? Nosso patrocinador aí esse ano especial. Obrigado, Fabiano, bem-vindo. Né? E o Fabiano, além de, como eu falei, CEO hoje da Cilium, é formado em engenharia eletrônica, tem MBA em gestão de contratos, né? Tem mais de 25 anos de experiência em liderando projetos de alta complexidade, né? E também com muita experiência em gestão e inteligência de frotas. Então, obrigado, Fabiano. E, por fim, né, para completar aqui, né, nosso amigo já, né, o Rafael Aguiar, da Gestran, que acho que vocês devem conhecer. Quem não conhece, depois passa ali no stand da Gestran. Obrigado, Rafael. O Rafael hoje é diretor de mercado e expansão da Gestran, mas ele também tem uma longa experiência aí, né? É formado em administração de empresas, MBA em gestão empresarial, né? Tem uma carreira longa aí, vendendo, desenvolvendo produtos de tecnologia, RP, TMS e muita experiência em gestão de frotas, então vocês podem explorar bastante, né? Como normalmente a gente faz no nosso padrão aqui do Frotas, a gente passa por uma apresentação inicial dos especialistas, né? Então vamos com o Fabiano, né? O Max vai falar um pouco mais aí do case da Vale, junto com a Cilium, e depois o Rafael fala do case da Gestran. Né? Enquanto os nossos especialistas estão falando, vocês já podem ir mandando perguntas usando o slide, né? E assim que acabarmos as 3 apresentações, a gente começa o debate, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos passar aqui para o Fabiano fazer o seu depoimento inicial. Fabiano, vê se esse microfone está funcionando. Obrigado pela presença. Pessoal, muito bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de participar como a Cilium, né, participar como expositor aqui neste evento, a 10ª edição do Frotas Conectadas. O evento está muito organizado, muito bonito, então, de verdade, em nome da Cilium, gostaria de agradecer pelo convite e espero que possamos ser convidados para os próximos eventos. Meu nome é Fabiano Reis, eu sou CEO na Cilium. Estou na empresa há 25 anos, desde quando ela começou as operações no Brasil. Eu comecei lá em engenharia, como desenvolvedor, depois fui gerente de engenharia e há alguns anos estou responsável pela parte operacional da Cilium no Brasil. A Cilium é uma multinacional que atua em diversos países da América Latina e outros continentes. Ela tem origem na Argentina, está com presença há muitos anos no Chile, Uruguai, Brasil, Colômbia, Peru, México, Espanha, Malásia e Estados Unidos. A Cilium hoje, a especialidade dela é gestão de frotas, gestão de dados, segurança operacional, telemetria, sistemas de fadiga, sistema de segurança operacional para máquinas e veículos, gestão de dados, distribuição de insumos, de commodities. Então, assim, a gente atua em várias frentes, cada país tem o seu carro-chefe de atuação. Aqui no Brasil, a gente está com uma presença muito forte na mineração. Atualmente são mais de 20 mil veículos somente na mineração, né? Com a Vale mesmo, são 17 mil veículos. E a gente, na mineração, em torno de 21, 22 mil veículos. Vamos ter um videozinho agora, institucional.
O mais importante que a estrada são os destinos. A ciência e a tecnologia traçando rotas que conectam propósitos, a integridade da carga, o veículo, o trajeto, os relatórios de inteligência e, acima de tudo, a volta para casa em segurança. Estaremos atentos a tudo o que acontece em campo para que você possa focar na gestão. Muito bom. Como a gente vai falar bastante aí sobre inteligência operacional e dados na gestão de frota, nós entendemos que é um momento muito oportuno para trazer um case de sucesso. Juntamente com a Vale, a gente tem hoje mais de 17 mil veículos conectados na Vale, trazendo aí segurança operacional para os condutores, dentre outras informações. E por trás de 17 mil veículos tem muito dado. E para ter dado, ou seja, tendo dado tem que ter gestão, porque é em vão muitos dados sem nenhuma gestão. Então, para isso a gente trouxe o Max. O Max hoje é coordenador da principal central de transporte, central de monitoramento da Vale, e ele é que cuida hoje de toda essa gestão de dados para trazer eficiência e segurança operacional dentro da Vale. Max, com você. Vou falar sobre uma ponta desse leque de produtos que foram apresentados, uma ponta bem importante, mas primeiramente bom dia a todos que estão aqui, bom dia para quem também não pôde estar aqui e está de casa assistindo a nossa apresentação. Vou falar sobre a gestão de fadiga para a segurança dos nossos condutores e pincelar um pouquinho sobre a importância do não uso do telefone celular enquanto a gente executa a nossa condução. Pode soltar a apresentação. Então, apresentação para as frotas conectadas. Muito prazer, reforçando, Maximiliandro. Coordeno hoje uma das centrais de monitoramento da Vale. Vou falar um pouquinho mais sobre elas durante a apresentação. São 17 mil veículos com o sistema da fornecedora Cilium instalados na nossa companhia. Obrigado. E 14 mil deles são monitorados por essas centrais. Tá? Não tem como começar a apresentação sem antes falar sobre os nossos riscos. Todos conhecem, mas é importante reforçar. Durante a condução de veículos, nós sabemos que estamos ali suscetíveis a esses tipos de eventos, falando de colisão, capotamento, atropelamento, e tem outros que não estão na apresentação, como abarroamento junto com composição em linhas férreas. Ou seja, são vários os riscos que nós estamos expostos durante a condução de veículos. Riscos esses que, se materializam, pode colocar a nossa vida em risco, né? E aí, esse gráfico foi construído junto com a Cilium para poder mostrar como é nosso comportamento durante a condução. E a linha superior mostra o número de comportamentos inseguros que nós tivemos durante a condução fora da companhia. A linha de baixo mostra o número de eventos que nós tivemos, comportamentos inseguros dentro da companhia. Ou seja, 82% dos comportamentos inseguros que acontecem na companhia, dos condutores da companhia, acontecem fora dela. E aí vem a pergunta, né? O que a gente faz quando ninguém está olhando? A gente tem que ter o mesmo comportamento que nós temos dentro da companhia, trazendo para si as regras de segurança, porque a segurança está dentro de nós, não para a equipe de segurança, do que nós temos fora. E aí eu faço a pergunta, o que é mais importante? E essa pergunta, ela foi feita várias vezes, e eu faço essa pergunta para vocês. O que vocês acham que é mais importante? A nossa vida ou o nosso trabalho? Né? E aí, conectando essa pergunta, eu não sei se deu para trazer o vídeo aqui, mas foi um vídeo construído por um jogador de futebol junto com a Uber, para poder mostrar o quanto nós somos tolerantes a este tipo de comportamento. Deu para trazer o vídeo? Deu?
Vai passar de novo. Quem sabe faz ao vivo, tá, gente? Vai dar certo. Utilização de frotas do Brasil. Com 50 anos de experiência em mais de 100 mil... Bom, deixa eu explicar o que tem no vídeo, enquanto a gente consegue... Deu certo? Beleza. Acho que eu posso ir... Sem som, né? Pode ir sem som, eu vou narrando o vídeo, não tem problema. Ok. Todos os anos, acontecem 400 mil acidentes de trânsito no Brasil, tirando mais de 54 mil vidas. E o celular é um dos grandes responsáveis. Como chamar atenção para isso? Levando o assunto para onde tudo o que acontece vira notícia: o estádio. Na Arena da Baixada, o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, surpreendeu a todos com uma atitude que ninguém podia esperar do maior responsável pela segurança do time. Ficou mexendo no celular minutos antes da partida. A atitude foi flagrada e ganhou a indignação da mídia e das redes sociais. E no auge da discussão, ele finalmente se manifestou. Também ficaria indignado também com a atitude de levar o celular para o campo. E essa indignação minha é em relação também ao celular no carro. Ele aproveitou que o país inteiro estava olhando para ele e levantou a bandeira dessa causa. E por isso, nós da Uber, que estamos presentes no trânsito e na vida de milhões de pessoas, queremos fazer um apelo. Quando estiver dirigindo, larga o celular. Quando nós estivermos dirigindo, largue o celular. E o quanto a gente é tolerante com isso. O que mais impressiona é que quando nós estamos dirigindo e o nosso telefone toca, nós damos prioridade para aquela chamada, ou seja, nós estamos dando prioridade para poder atender a necessidade de alguém do que atender a nossa segurança. E a nossa segurança sempre tem que vir em primeiro lugar. E nós, da companhia, não fazemos diferente disso. Nós somos intolerantes, completamente contra o uso do telefone celular enquanto nós dirigimos, e nós acabamos de comprovar, e são dados do observatório, que uma das maiores causas de acidentes no trânsito é o uso do telefone celular, porque ele tira completamente a sua atenção enquanto você está executando essa atividade, que é uma atividade de risco. E aí, quando nós vamos para a fadiga, o quanto que a fadiga também influencia na segurança dos nossos condutores? Trouxe alguns exemplos. Por que são alguns exemplos? Que a gente consegue ver ali situações que os condutores dormiram ao volante e que hoje eles estão bem, mas eles estão bem porque não era a sua vez. A gente consegue perceber ali nas imagens que os acidentes provocados pela sonolência durante a condução são gravíssimos, né? E nos dados abaixo a gente consegue perceber, que eu destaquei no gráfico, que foram 795 situações identificadas esse ano que o condutor dormiu ao volante. E qual que é a diferença dessas 795 para essas 6 imagens que eu estou mostrando acima? É que nessas 795 vezes que aconteceram esses eventos de fadiga, nós tivemos uma atuação preventiva e os nossos condutores, felizmente, não materializaram um acidente e tiveram sorte, né? Então, foram 795 vezes que eles se expuseram ao risco de acontecer exatamente esses acidentes que vocês estão vendo na imagem. Para a gente ter noção do quão é perigoso dirigir cansado e quão é o tamanho do risco quando nós temos sintomas de fadiga durante a condução, busquei esse artigo na Cielo,
Esse artigo compara a privação do sono com o consumo de álcool. E hoje, dentro da nossa legislação, nós somos tolerantes ao uso de álcool quando ele é medido até 0,05 miligrama por líquido pulmonar expelido. E quando o condutor ele é privado do sono por até 19 horas, chega exatamente a esse limite de tolerância que está na nossa legislação. E se nós somos intolerantes ao uso de álcool ao volante, por que nós estamos sendo coniventes com os motoristas que estão dirigindo cansados? Sendo que a exposição ao risco também é grande. E a gente pôde ver nas imagens do slide anterior que, por questões de sorte, esses motoristas continuam trabalhando e continuam com a família. Ou seja, precisamos dar mais atenção à prevenção da fadiga, porque nós precisamos que os nossos condutores cheguem para trabalhar e voltem para casa tão bem quanto eles chegaram para trabalhar. Pensando nisso, nós fizemos a análise crítica. Esse aqui é um resumo do Bullseye de avaliação de risco, onde nós trazemos aqui dois exemplos, tombamento e colisão, aonde o sistema de detecção de sonolência que é utilizado na companhia e o sistema de telemetria são itens prioritários para mitigação do risco durante a condução dos motoristas. E aí nós mostramos que o sistema de detecção de fadiga e o sistema de telemetria, ele é controlado e é um item obrigatório. A telemetria é um item obrigatório para todos os veículos da companhia e a fadiga é um item obrigatório para a maioria dos veículos da companhia. E o nosso desafio é trazer essas informações contidas, registradas pelo equipamento e transformar o nosso ambiente mais seguro. Então, a central de monitoramento, hoje, com 14 mil veículos monitorados, que é a que eu coordeno, vou mostrar mais para frente que existem outras, mas a central que eu coordeno hoje, ela tem o objetivo de proporcionar um aumento da segurança para os condutores que hoje executam as atividades na companhia. Nós fazemos acompanhamento de perto da fadiga desses condutores para que a gente diminua a exposição ao risco. Ou seja, o equipamento, quando ele detecta a fadiga, nós temos todo um fluxo planejado para poder interditar esse motorista no menor tempo possível. E todas essas informações são repassadas com as respectivas lideranças. Trazendo aqui rapidamente a história da central, em 2022, ela construiu esse fluxo de processo. Em 2023, nós reestruturamos a análise desses dados. E em 2024, nós padronizamos essas informações. E aí veio o desafio de 2025. Essa é a equipe que trabalha hoje por trás daquelas câmeras de monitoramento de fadiga e atrás daqueles dados de telemetria dos condutores. É uma equipe bem robusta. Eu chamo essa equipe de anjos da guarda, porque eles estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias a semana, cuidando dos nossos condutores. É uma foto da central. Nós temos uns painéis de gestão à vista e gestão visual, onde nós conseguimos fazer ali todo um acompanhamento da gestão das nossas frotas. E em 2025 foram lançados novos desafios, né? Conectar essas unidades e melhorar os processos internos, garantir o padrão que foi estabelecido para todas as unidades de negócio dentro da nossa companhia e levar essas informações justamente para a alta liderança, seguindo ali as recomendações da ISO 9001, para que a gente consiga ter ali um resultado efetivo. Como eu falei, são mais unidades de monitoramento. Atualmente nós estamos aqui no Sudeste, no edifício Concorde, em Tubarão, no Espírito Santo, e as outras unidades ficam espalhadas ao longo das operações da companhia. Os nossos big numbers, né? Aquelas duas unidades têm 14 mil veículos monitorados, atendendo ali a todas as áreas de negócio da companhia, e como nós temos um equipamento robusto que traz ali muitos recursos e nós exploramos pouco esses recursos, eu trouxe alguns exemplos. São 14 tipos de alertas de monitoramento e o que está destacado lá em cima são os nossos alertas críticos. Ou seja, a fadiga vem sempre em primeiro lugar, porque é a maior exposição ao risco dos nossos condutores. Nós temos outros alertas críticos que estão destacados de vermelho, como o uso do telefone celular, que eu falei anteriormente, além de outros também. E um ponto importante que está ali no meio é a obstrução de câmera.
Porque o condutor ele tem um comportamento inesperado que ele vai lá e obstrui a câmera para poder dirigir achando que nada vai acontecer, que aquilo ali está tudo bem, está tudo normal. E o que nós não podemos fazer é o que eu falei anteriormente, é deixar essas situações serem normatizadas e nós sermos coniventes com esse tipo de comportamento inseguro. Nós não podemos ser coniventes e precisamos trabalhar esses comportamentos através de uma política que eu vou falar mais para frente. E aqui a distribuição dos veículos, são todos os tipos de veículos que nós monitoramos, veículos leves, ônibus, vans, caminhões, ambulâncias, que também, quando não estão fazendo atendimento de emergência, nós acompanhamos os dados de monitoramento das ambulâncias e de alguns equipamentos também. E aí vem a pergunta, como que a Vale utiliza essa tecnologia de detecção de fadiga e telemetria para se tornar uma empresa mais segura? Nós transformamos, que é o que o Fabiano falou, são muitas informações. Então, nós temos que transformar essas informações em ações e essas ações, elas devem gerar resultados. E a expectativa sempre é que seja um resultado positivo, que eu vou mostrar mais para o final da apresentação. Aqueles comportamentos que eu mostrei para vocês, como obstrução do câmera, aqueles pontos críticos que eu mostrei para vocês, como a fadiga, o uso do telefone celular, eles são amarrados em políticas internas. Essas políticas internas, elas trazem para nós uma forma de gerirmos essas informações e garantirmos que as informações gerem os resultados que a gente espera. Ou seja, se o motorista dormiu ao volante, nós temos que fazer uma tratativa com relação a essa situação para evitar que nós tenhamos recorrência dela. Então, nós conectamos esses dados junto com a equipe médica da Vale e junto com a liderança desse condutor para que, se nós tivermos uma fadiga identificada e reportada para a liderança, esse condutor ele é interditado imediatamente, ele passa por todo um fluxo de tratativa envolvendo a medicina do trabalho. Quando o condutor ele utiliza o telefone celular durante a sua condução, ele também passa por algumas consequências e esse comportamento inseguro, que não é um comportamento compatível com a nossa companhia, é avaliado dentro de um comitê onde nós temos representantes que vão decidir ali, essa pessoa que está trabalhando, o que é mais importante, o trabalho dela ou a vida dela? E aí esse comportamento é avaliado dentro desse comitê para se decidir qual que é o destino, o que vai ser trabalhado com essa pessoa. Então, todos aqueles 14 comportamentos inseguros que foram apresentados anteriormente são trabalhados dentro dessa política, ou seja, fadiga vem sempre em primeiro lugar. Então, no primeiro desvio, nós temos aqui uma conversa formal com o líder deve trabalhar com esse empregado para entender o porquê que ele está fadigado, se ele fez a higiene do sono de forma correta, e se essa conversa não for efetiva, não gerar o resultado esperado, ele deve se passar por uma avaliação médica para saber se tem algum problema crônico que precisa ser tratado junto com a medicina. E assim nós seguimos esse padrão para todos os outros desvios, principalmente o que a gente fala aqui, obstrução de câmera. Se a pessoa obstrui a câmera é porque ela não está trazendo para si aquele sentimento de se cuidar que nós esperamos que todos os condutores tenham. E, por fim, nós avaliamos os resultados. Disponibilizamos para todas as áreas da companhia um cardápio de indicadores. Eu não vou passar por todos, são muitos indicadores. E aqui nós temos indicadores analíticos, temos indicadores gerenciais, temos indicadores executivos, justamente para que a gente possa avaliar da cadeia de ponta a ponta quais estão sendo os nossos resultados e quais são as decisões que nós precisamos tomar de acordo com esses resultados. E aí eu vou destacar somente acho que são 3 que tem aqui, que é o ciclo circadiano, onde a gente consegue ver quais são os horários de picos de fadiga. Aqui a gente consegue ver que entre as 14 horas e as 16 horas nós temos pico de fadiga e durante a madrugada, 5, 6 horas começam a aumentar os nossos números de alertas de fadiga dentro da central de monitoramento, que é importante essa informação para o condutor, é importante essa informação para o líder e para a equipe de saúde, para que elas possam trabalhar de forma preventiva. Além de termos a associação desses pontos no mapa de calor, onde a gente consiga identificar ali onde são os nossos pontos críticos.
Passando para o outro indicador, é o controle de ponta a ponta, porque se gera informação, a gente tem que gerar a ação, e essa ação ela deve ser retornada para que a gente consiga fazer um controle independente dentro da central de monitoramento. Ou seja, todos os eventos, todos os comportamentos inseguros identificados através do equipamento de telemetria e de fadiga são medidos conforme a política de consequência. Então, ali, vamos pegar um exemplo. Fadiga, o terceiro item. Foram 725 situações identificadas e reportadas. A atualização agora até o mês de maio, 92% já foi tratado pela equipe, pelo líder ou pela equipe médica. Ou seja, nós temos ainda 8% de oportunidades para serem trabalhadas para evitar que recorrência aconteça. São informações importantes que a gente precisa medir e garantir que estão sendo tratadas. E estão sendo tratadas também aqui no gráfico de velocímetro abaixo, está sendo tratado conforme aquela política que foi desenhada, que é o padrão estabelecido justamente para que a gente tenha eficácia nesses resultados. E aí, por fim, eu trago os resultados. Com isso, com o conjunto de todas essas ações, vocês conseguem ver aqui, trouxe no gráfico ao longo de 2024 até mais de 2025, nessa linha de baixo, nós tínhamos em janeiro de 2024, chamamos de eventos esses comportamentos inseguros, nós tínhamos por taxa 1 a cada quase 2 veículos, que é 0,419 eventos por veículo, né? Em janeiro de 2024, e fechamos maio de 2025 com 0,089. Ou seja, com todo esse trabalho, transformando informações em ações, os nossos resultados foram uma redução de quase 80% do número de eventos, ou seja, o número de comportamentos ou condições inseguras que os nossos condutores estão expostos. Resultado muito positivo, né? Chegamos numa linha importante que daqui para frente nós precisamos apurar com muito mais detalhes as informações geradas para que a gente consiga continuar melhorando os nossos resultados. E aqui eu fecho a apresentação e abro para as dúvidas. Muito obrigado. Muito bom, obrigado, Max. Bem legal, né? Então, acho que essa questão de como é que eu coleto os dados, uso uma inteligência, chego a ações concretas e mensuro o resultado é fundamental, né, para o aprendizado. Acho que é um case, acho que a Gestran vai trazer outros cases. As dúvidas, né, para o Max estão abertas logo no nosso debate na sequência. E para isso eu peço que vocês usem o slide, Fábio, pessoal, se puderem botar de novo aí, quem ainda não... ou usando o QR Code, ou simplesmente digita slide.com, aparece ali um hashtag Frotas25, é só botar Frotas25, façam a pergunta, se possível se identifiquem ali, põe o nome de vocês, né, que a gente, na sequência, consegue fazer essas perguntas para o pessoal aqui, tá bom? Legal, então, ainda antes do nosso debate, vamos passar para o Rafael, que vai fazer a apresentação dele, da Gestran. Funcionando. Alô? Alô? Opa. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a organização do evento, do 10º evento, Marcelo, Ricardo, Wagner e Carlos. A Gestran está completando a terceira participação no evento e a gente vem percebendo uma evolução tanto dos demais patrocinadores, do público envolvido, então a gente entende que é uma excelente oportunidade que a gente pode continuar a gente pode continuar compartilhando conhecimento, compartilhando as melhores práticas, e eu quero inicialmente então agradecer esse convite e a oportunidade de falar aqui com vocês, tá bom? Eu me chamo Rafael Aguiar, eu sou sócio-diretor da Gestran, uma empresa do Paraná, de Curitiba, que desenvolve soluções para a gestão de frota. A nossa especialidade é realizar a gestão de manutenção de frota, gerindo pneus, combustível, manutenção, checklist. É uma plataforma bastante intuitiva, que vocês vão conhecer aqui um pouco, e que a gente vem, ao longo desses anos,
sempre entendendo as melhores práticas e a evolução da tecnologia, trabalhando muito com dados, inteligência de dados, que tem total sentido aqui com o nosso painel. Eu quero começar com uma pequena apresentação, um vídeo sobre a Gestran, e aí na sequência a gente já pode continuar, ok? Reduzir custos, aumentar a segurança e a rentabilidade é importante para o seu negócio? Investir em um software especialista em gestão de frota é investir no futuro da sua empresa. Mais eficiência, maior controle operacional, redução de custos e aumento da rentabilidade. A Gestran é especialista no desenvolvimento de softwares para gestão de frotas há mais de 25 anos e usamos toda essa experiência para transformar a gestão de frotas com inteligência e inovação. Soluções inovadoras para o controle de combustível, pneus, manutenções, ordens de serviço, checklist, estoque, compras, financeiro, documentos, EPIs, aplicativos e muito mais. Com a nossa torre de manutenção, você possui o controle da sua frota em um único painel, monitorando de forma simples e eficaz todas as operações de manutenção da frota, identificando problemas e planejando ações preventivas com precisão, aumentando a produtividade e garantindo a máxima eficiência logística. Quando o assunto é pneus, a Gestran entrega inovação. O Pneu Fit é um equipamento portátil que realiza inspeções de forma ágil, medindo calibragem e sulcos com precisão e eliminando erros manuais. Os dados são enviados diretamente ao sistema, permitindo que você programe rodízios, previna desgastes excessivos e aumente ainda mais a eficiência da sua frota. Nosso aplicativo de checklist substitui papel e planilhas por um processo digital rápido e eficiente, previne problemas operacionais, com total integração ao sistema de ordem de serviço e torre de monitoramento. Mais praticidade, mais controle e melhores resultados para a sua operação. Já são mais de 70 mil veículos gerenciados, 850 empresas atendidas e mais de 6 mil usuários em todo o Brasil, confiando na Gestran. Nosso propósito é claro: criar soluções inovadoras e conectadas para a gestão de frotas e logística, permitindo maior eficiência operacional e redução de custos, em prol da rentabilidade sustentável dos negócios e sucesso de nossos clientes. Gestran, inovação em cada curva. Ok. Bom, a minha contribuição hoje nesse painel, com a mediação aqui do Ricardo, do Fabiano e do Max, né, é também falar sobre dados, falar sobre a inteligência de dados na gestão de frota. E eu montei aqui uma breve apresentação e depois vou ilustrar alguns cases para que isso possa ajudar a materializar aqui as minhas colocações. Se o pessoal puder colocar a apresentação. Está aqui? Beleza. Bom, como o vídeo disse, então, uma empresa já com bastante experiência, somos especialistas na área desenvolvendo soluções voltada ao meio de frotas, ok? A nossa solução, ela conecta, obviamente, dados, conectam os seus processos para proporcionar os melhores resultados, ok? E elas, obviamente, são feitas para as empresas que estão preocupadas com o futuro, preocupadas com a rentabilidade do negócio, preocupadas com a segurança, preocupadas, obviamente, com as melhores práticas de mercado. Todo desafio que nós encontramos no mercado, quando nós vamos a diferentes eventos ou somos abordados, né, pelas empresas, a gente sempre tem uma premissa, tem um processo para efetivamente defender as melhores práticas. O que eu quero dizer com isso? Hoje, os dados em muitas empresas
eles estão de forma descentralizada. Então, não basta apenas uma tecnologia ali implementada para que você tenha sucesso. Existem outros fatores que muitos e todos aqui acho que devem saber, que tem a ver com o processo muito bem organizado e as pessoas treinadas, capacitadas. Dentro do que esses 4 tópicos aqui que eu quero colocar, tem a ver com a coleta de dados confiável. Ela é o início, ela é a base de tudo para que a gente possa atingir o resultado esperado. Quando a coleta ela é feita de uma forma desorganizada, obviamente a dificuldade ela vai permanecer. Você pode não ter um dado real para que você possa tomar uma efetiva decisão. Dentro desse processo de coleta de dados, a gente sabe que existem planilhas, muito papel nas organizações, e que isso muitas vezes ficam em áreas separadas. E as informações, quando não são compartilhadas, elas levam mais tempo, obviamente, para que você resolva uma determinada gravidade, algo que tenha acontecido com frequência nas frotas. Então, quando a gente fala nessa coleta de dados confiável, tem que existir processo, tem que existir uma validação, tem que existir critério, e isso é importante para que você comece a organizar todo esse fluxo de informações para que a próxima etapa, que é a centralização ou a unificação desses dados, esteja centralizada. Muitas empresas trabalham com diferentes tecnologias e esses dados muitas vezes não conversam. Eles têm uma dificuldade, um processo que às vezes é um impacto, né, uma quebra de paradigma em você fazer diferente determinadas situações. Então, essa unificação de dados, atualmente, ela tem sido muito mais flexibilizada por um conjunto de APIs, integrações com diferentes plataformas, e que isso vem facilitando o processo de cada empresa. Planilha atende até um certo ponto. O papel evidencia uma determinada situação, mas você trabalhar e você levar um indicador de uma forma mais precisa, ela tem que ser baseada em dados organizados, numa plataforma geralmente especialista, é o melhor caminho. E nessa organização e automação dos dados, a gente encontra, né, no mercado uma série de ferramentas que podem auxiliar esse processo. Então, em algumas situações, você, como o próprio colega colocou, indicadores de desempenho, onde você pode medir o comportamento, onde você pode colocar as regras que a empresa determina para que seja defendido, principalmente o aspecto da segurança das pessoas envolvidas e, obviamente, o ativo imobilizado. Lógico, você vai também aproveitar essa oportunidade em levar a informação ao seu cliente, levar a informação para demais departamentos. Quando tudo isso está conectado, a gente entende que a estratégia ela está bem fundamentada. A empresa ela está seguindo o seu objetivo, a sua rentabilidade, atendendo o seu cliente, conquistando novos contratos, mas o objetivo é sempre você ter uma informação limpa, ter uma informação clara, para que a tomada de decisão não seja empírica, seja no achismo ou seja sempre feita da maneira como sempre foi. Quando existem dados, obviamente você consegue ter mais assertividade, tá? E todo mundo fala que gostaria, né, de visualizar uma informação e que ele possa ter a certeza que aquele dado é relevante, que aquele dado ele é verdadeiro. E atualmente, até indiretamente, aqui o Marcos colocou, não adianta você ter apenas dados bonitos, um gráfico ali que exemplifique alguma situação. Você precisa saber o que vai fazer com eles. Você precisa transformar isso em resultado. Você precisa transformar isso em ações. Tá certo? Eu tenho aqui um exemplo para trazer a vocês, um case que a gente acabou
auxiliando um grande transportador aqui da região do ABC, de uma indústria automotiva. A Stellantis, né, é um cliente desta empresa, que é um grupo formado aí por mais de 14 empresas, né, uma multinacional. E esse nosso cliente aqui da região do ABC, ele tinha um grande desafio. Com uma frota de quase 300 equipamentos, 300 veículos, ele tinha o objetivo de como ele poderia aumentar a sua disponibilidade. E aí ele começou a fazer um trabalho, primeiro, de padronização da sua frota. Entender quais eram os seus fornecedores, entender quais eram as suas principais rotas, para que ele pudesse preparar a equipe com o mesmo objetivo. O segundo ponto foi estabelecer planos preventivos de manutenção e que eles tivessem uma integração direta com a área comercial e a área logística. Muitos de vocês sabem que às vezes existe um certo conflito entre os departamentos, onde a logística defende que o cliente que tem que ser atendido e a manutenção procurando defender a gestão de manutenção. E a soma desses fatores começou a gerar um grande save, um grande ROI, porque eles começaram, inclusive, a ter uma ação preditiva no plano de manutenção. E, atualmente, eles conseguem até fazer aí a importação de alguns componentes, principalmente no processo de lubrificação, antecipando todos os componentes que eles precisam para a sua frota para uma projeção de tempo. Isso fez com que eles tivessem incríveis 26% de resultado na questão da disponibilidade de frota e que isso levasse a oportunidade que eles fechar um contrato, inclusive com uma concorrente dessa multinacional. Então, a conquista desse objetivo foi bastante interessante. Eu tenho um outro case, onde o desafio desta empresa era a implementação de um checklist digital personalizado para que ele pudesse otimizar essas rotinas. Então, eliminando papel, padronizando cada operação, transformando aquele dado em uma informação relevante, funcionando de uma maneira online e offline. Isso transforma, obviamente, a gestão da empresa. Essa conquista foi feita por uma empresa aqui da Baixada Santista, de uma frota de mais de 100 conjuntos, e, obviamente, eles foram, além de ser premiados como um dos melhores fornecedores dessa cadeia, tiveram um aumento aí de quase 20% na eficiência da sua entrega. Então, ações direcionadas a um checklist digital pode proporcionar essa situação. E aqui um último exemplo, um último case também, utilizando dados de uma empresa, um grupo de empresas no Mato Grosso, com uma frota composta aí de mais de 800 veículos, onde o objetivo era prolongar a vida útil dos pneus e como eles poderiam reduzir custos de compra. Então, através de dispositivos que eles puderam implementar isso dentro da frota, um coletor de dados, e a análise ela começou a acontecer em tempo real. Com bases distribuídas em diferentes locais, a empresa começou a ter mais informação, maior transparência, e isso acabou reduzindo ao ponto aí de um pouco mais de 10% na aquisição de compras de pneu, que atualmente hoje é o segundo maior custo aí, principalmente das empresas de transporte rodoviário. Então eu trouxe 3 exemplos para evidenciar que os dados são muito importantes dentro do dia a dia. Hoje as pessoas estão totalmente sobrecarregadas e se elas não têm um processo, não têm uma disciplina, não têm uma rotina, obviamente vai ser mais difícil atingir esse objetivo, certo? Então, o nosso propósito aqui, para concluir a minha contribuição, a Gestran é uma empresa especialista nesse desenvolvimento de soluções. O nosso propósito é uma plataforma inovadora e conectada para a gestão de frota. Nós atingimos aí na última semana mais de 1.000 empresas atendidas e temos tido aí um crescimento nos últimos 3 anos aí de 40% na implementação da nossa plataforma.
Então, sede em Curitiba e uma unidade também aqui em São Paulo. Estamos com o stand. Convido todos vocês lá a baterem um papo e agradeço até aqui por essa. Boa, obrigado, Rafael, obrigado. Pessoal, vamos lá que o pessoal atendeu aos pedidos, surgiram muitas perguntas, então, se vocês me permitem aqui, até pelo adiantado aqui do tempo, a gente vai direto para as perguntas e se possível, aí depois também fazer uma rodada final. Também, pessoal, Fábio, se vocês puderem jogar as perguntas, que acho que o pessoal não está vendo aqui, ou na tela, ou vocês vão ver. E pessoal que está aí no público, vocês podem ver que depois de vocês fazerem suas perguntas, vocês também podem votar nas perguntas que vocês gostam mais. Então, eu vou também sempre tentar priorizar um pouquinho as perguntas que estão mais votadas, tá? E Max, Fabiano e Rafael, se puderem ser sucintos, acho que a gente consegue fazer mais perguntas e aí também no final a gente dá uma rodada naquelas perguntas que a gente tinha combinado, tá? Acho que tem algumas perguntas que estão se conectando com o tema de como... Bom, tem uma pergunta aqui que está entre as mais votadas do Gabriel, vou começar por essa, que fala assim, após detectar a fadiga, é obrigatório a parada por 15 minutos? Como é que ocorre quando detecta a fadiga, né? E ele até perguntou, mesmo para ônibus de passageiros, então a gente vai ter também alguns painéis aí, pessoal, falando do tema de ônibus, e vamos ter um painel específico também só sobre a questão do motorista, mas se vocês puderem responder um pouco, ao detectar essa fadiga, talvez Max na sua operação, ou se alguém quiser contribuir, como é que ocorre? Qual o procedimento? Tem que ter uma parada? Se tem mais gente envolvida, atrapalha a operação, não é? Como é que funciona isso? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que o Gabriel foi bem assertivo nessa dúvida. Tem uma prática internacional que fala que o motorista, ele após ter uma fadiga detectada, apresentar sintomas ali de fadiga, pelo menos 15 minutos de parada, ele consegue ali reativar os seus reflexos e a sua capacidade motora, né? Ou seja, a sua capacidade cognitiva ela é afetada durante a fadiga. E como nós sabemos sobre a dificuldade de alguns locais para poder realizar essa parada e ficar esse tempo para poder fazer essa reativação, foi feito um estudo com relação à logística da onde nós deslocamos com os veículos, e esse tempo foi estabelecido de forma interna que o motorista ele precisa fazer a parada com um tempo máximo de 15 minutos, atendendo essa boa prática internacional. Então ele tem que fazer a parada com 15 minutos no máximo, justamente para ele ter ali, reativar os seus reflexos e sua capacidade cognitiva para poder continuar a executar essa atividade que é de risco, né? Então tem sim que fazer essa parada, e nós fazemos a comunicação com o gestor através de uma tecnologia que a Ciro desenvolveu, que é um comando que a central manda para o condutor e ele recebe através do equipamento de telemetria que ele precisa fazer essa parada. Beleza, acho que tem uma pergunta aqui, que depois eu acho o nome, que está falando como vocês se comunicam com o motorista, né? Então, se Fabiano, se você quiser falar um pouco sobre isso, e tem uma pergunta do Lucas, que está na mais votada aqui, que ele fala se tem algum desafio técnico, operacional, por que as empilhadeiras não estariam conectadas ou integradas a esse monitoramento. Não sei se ele identificou isso certo, que acho que ele viu lá que tinha apenas 10 dos 14 mil equipamentos que eram empilhadeiras. Então, talvez você puder falar aí do que tem de tecnologia para se comunicar ali e o tema das empilhadeiras. Perfeito. Para comunicar com os equipamentos, hoje é um desafio. Nem todos os veículos, principalmente na operação de mina, não tem rádio para comunicar. Ligar para o motorista não é a melhor estratégia, porque ele vai usar o telefone ao volante. Então, a gente desenvolveu um comando que a central envia e chega na tela para o condutor, e ele dá o aceite daquela informação. A informação pede para ele parar, e o equipamento controla se ele parou ou não, né, aqueles 15 minutos. Essa é uma forma de comunicar. Existem outros, tem outro que é interessante também, que você consegue abrir um canal de voz lá com o condutor. Algumas empresas têm um programa jurídico que não pode escutar nada na cabine, então só comunica com ele e não pode escutar. Outras empresas não têm esse problema e fazer essa comunicação de volta através do equipamento, se o motorista precisar usar o celular. Com relação à empilhadeira, eu até convido o pessoal em nosso stand, tem uma empilhadeira aqui no stand. A empilhadeira também tem sistema de fadiga, a gente tem alguns clientes instalados, sistema de telemetria,
e sistema anticolisão com pessoas. Inclusive, tem uma ali para o pessoal testar, né? A gente, inclusive, pode fazer parada da máquina automática quando ela detecta uma pessoa num raio de colisão, numa rota de atropelamento. Então, faz a parada automática, não só de empilhadeira, como outras máquinas, também pá carregadeira, escavadeira, moto-niveladora. São infinidades aí de equipamentos que podem ter esse tipo de tecnologia. Perfeito, legal. Então, obrigado, Lucas, a pergunta. Então, depois todo mundo visitar ali a empilhadeira da Cilium, eu vou lá também. Na sequência aqui das mais votadas, o Anônimos está perguntando se a frota da Vale é uma frota mista, é própria ou é locada, mas depois você responde isso, Max, mas eu queria, Rafael, a sua interpretação disso aqui. Quer dizer, hoje em dia muita gente tem frota com diferentes tipos de caminhão, seja próprio ou locado, aí às vezes eu contrato um autônomo, né? A tecnologia aí da Gestran também consegue lidar com uma frota assim mista? Sem dúvida. Ela vai ter não só o custo da locação, quando ele não tem a propriedade do equipamento, mas para colocar essa máquina, esse veículo para rodar, ela vai ter outras situações. Combustível, pneu, pedágio, uma série de outros insumos. Então, independente se ela é mista, se ela é somente frota própria, a tecnologia também entrega esse valor, esse resultado. Perfeito. E, Max, além de você falar aí de como é que é a frota, tem uma outra pergunta que também é anônimos aqui, mas está perguntando como é que, no caso da Vale, vocês colaboram com a gestão de manutenção, combustível, a partir dos dados, né? Que acho que é algo que o Rafael trouxe. Se você puder falar um pouco como é que vocês lidam com o tema aí de combustível, né? O foco é 100% na segurança, na gestão da central de monitoramento. É uma torre de monitoramento. A gestão da frota, no que tange a manutenção, abastecimento, ela tem um setor específico para isso. Perfeito. E esse setor também utiliza os sistemas embarcados para poder fazer essa gestão. Ok, tem aqui uma pergunta da Júlia que está falando de área sombra. Então essa é uma pergunta que eu vou fazer também. Como é que ocorre monitoramento, acompanhamento, se a gente tem aí um problema de área sombra? A gente vai ter um painel aí de telecomunicações no final da manhã, que acho que vai se falar muito disso, né, área sombra no país inteiro, mas se vocês quiserem comentar, quem poderia comentar um pouco se isso é um problema na operação de vocês ou não, ou o Gestran também, como lida com esse tema de quando temos um desafio de comunicação ali? A Gestran ela tem a possibilidade de receber dados de rastreadores e telemetria. Então, mediante a tecnologia do equipamento, nós consumimos esse dado e essa informação. Muitas vezes, algumas tecnologias guardam aquele dado, se é um processo satelital, por exemplo, e depois transmite. Então, nós nos aproveitamos, por exemplo, das informações de telemetria para disparar gatilhos de manutenção. Então, vem um comportamento, eu trato aquilo sem envolver pessoas. E aí eu vou automatizando, conectando os setores, né? Então, eu pego uma tratativa da gestão de segurança, que vem uma ação manual ou automática e dispara um processo automatizado, vamos assim dizer. Então, a telemetria, ela pode disponibilizar e você trata no momento oportuno, né? Exatamente. Além de buscar mais tecnologias para poder diminuir essas áreas de sombra, que infelizmente no nosso país são muitas, nós não deixamos de dar a mesma seriedade às informações que são transmitidas posteriormente quando o equipamento pega o sinal. Ou seja, passou a área de sombra, a situação de risco foi apresentada nessa área e foi transmitida a informação depois, nós tratamos com a mesma seriedade e com a mesma política, com o mesmo fluxo, para que a gente garanta que não tenha recorrência desse tipo de evento. A área de sombra ela é um desafio ainda. Existem sistemas aí satelitais para comunicação, ainda não é muito barato, tem reduzido bastante o preço, mas, na minha opinião, o futuro está na internet via satélite. Vários clientes já estão testando Starlink, fazendo conexão com nossos dispositivos. Então, a gente vê muito futuro nisso. O preço tende a reduzir, mas ainda é um desafio a ser enfrentado. Hoje, o que o equipamento faz é acumular na memória dele, quando ele não tem um outro canal alternativo, satelital ou internet, então ele acumula a memória e descarrega esse dado depois. Legal. Acho que tem uma que pode ser para você também, Fabiano, que agora está aqui no alto, que fala qual a marca
dos equipamentos, aparelhos de telemetria, o monitoramento DSM que vocês utilizam? É Intelbras, Hikvision, outra? Então, o hardware aí influencia? O que hardware que vocês usam? O que você comentaria sobre isso? A telemetria hoje da Cílio ela é própria. A Cílio sempre trabalhou com a telemetria própria, ela tem equipe de engenharia. Só que no Brasil são aproximadamente 40 pessoas, todos os países têm a sua engenharia própria e ela tem existe uma engenharia corporativa, então é desenvolvimento próprio. Legal. A gente tem aqui, quem tinha perguntado sobre a comunicação com o motorista, acho que vocês já responderam um pouco, foi o Carlos Neto, da Transporte Souza, né? Então, obrigado, Carlos. A gente vai ter também um painel amanhã só para a discussão do motorista. Temos uma pergunta aqui do Marcelo Rodrigues, que é sobre a estimativa de custo para esse plano de dados, né? Então, acho que essa preocupação aí com a questão do custo, né, para muitos frotistas é um desafio, né? Então, vocês já falaram um pouquinho do tema de telecomunicações, a gente já tem um painel que vai falar só sobre isso. Se vocês quiserem falar mais alguma questão sobre o tema de custos, né, qual que é o valor do investimento num sistema como o da Gestran ou da Cilium, como é que vocês pensam a questão do custo-benefício? Um comentáriozinho sobre isso acho que pode ser útil. Bom, a Gestran ela tem uma plataforma SaaS escalável, então não existe instalação, é uma locação pelo produto, pelos módulos que vão ser adquiridos. Você pode adquirir apenas uma solução, ou pneu, ou combustível, ou manutenção, ou checklist, ou todas essas soluções embarcadas em pacotes, e o investimento é proporcional a placas. Então não tem limite de usuário, não tem limite de empresas, o investimento é proporcional ao que se usa. Então existem pacotes que começam, né, a partir de R$20 você faz a solução, e uma solução completa você vai numa faixa aí de R$120, uma solução com todos esses recursos, né? Então é uma plataforma totalmente web, em nuvem, que pode ser utilizada para qualquer tipo de empresa. Tá bom. Fabiano, se você quiser falar como é que a Cilium pensa a questão aí de custo? Relacionado ao custo, depende muito da operação. O que a gente vê na prática é que o uso da telemetria para gestão de dados, para eficiência operacional, ele se paga muito rapidamente, esse investimento. Em se tratando de segurança, né, muito mais, Max, ou seja, um acidente ele traz um custo absurdo, dentre outras coisas, né, falando que só de custo, o custo é absurdo que um acidente pode causar, além de perda material, tempo de parada, processos que deixam de ser executados. Então, o custo-benefício ele é muito atrativo. Quem implanta, quem implementa no curto prazo sente esse sistema pago, né? Legal. Bom, pessoal, o tempo passa rápido, né? Já estamos encaminhando aqui mais para o final do nosso painel. Eu vou fazer uma última pergunta com uma rodada que acho que alguém perguntou aqui sobre qual que é o futuro, o que a Vale está trabalhando. Então, acho que vai um pouco para vocês todos, assim, olhando daqui para frente, né? Com todas essas novas tecnologias que estão por aí, por exemplo, inteligência artificial e assim por diante, né? O que vocês acham que vai evoluir nesses sistemas e soluções que vocês trouxeram daqui para frente? Em que vocês estão trabalhando no momento aí? Se a gente puder fazer essa rodadinha rápida, né, final. Nos últimos 3 anos, eu pessoalmente tenho passado temporada na China, onde está o polo tecnológico, a gente enxerga isso hoje, e o que a gente tem percebido é que os veículos hoje, cada vez mais, têm tecnologias, e cada vez menos nós vamos ter que instalar hardwares nos veículos para trazer esses dados. Instalar o hardware significa custo para o cliente, um custo operacional, poluição visual no veículo, poluição sonora às vezes, que é muito dado, tem telemetria, tem sistema de fadiga, tem sistema de apontamento. Então, o que a gente tem visto hoje, principalmente lá fora, os veículos já saem todos com muito sistema embarcado, próprio da montadora, seja para controle de manutenção, controle de pneu, combustível e sistema de fadiga. Então, hoje, você consegue controlar se a pessoa está fadigada pelo simples forma dela dirigir. A forma como ela está segurando o volante, a forma como ela está pisando no acelerador, no freio, a forma como ela está
está conduzindo literalmente. Então, os veículos já possuem radares, possuem câmeras e possuem todo esse aparato. Então, o que a gente vê no futuro, Ricardo? Futuramente não vai precisar mais instalar hardware. A gente está trabalhando já com as montadoras, com as fabricantes de OEM, para a gente coletar esses dados. Hoje tem o SDV, o Software Device, Software Defined Vehicle. E a gente está trabalhando nessa conexão para trazer esses dados sem ter que instalar esse hardware, o que vai reduzir o custo e aumentar assim, uma quantidade enorme de dados que a gente pode trazer e investir o tempo em tratar esses dados. Maravilha, olha, isso será uma grande evolução. Então, quem quiser saber mais sobre, né, em que estágio está essa integração sem precisar instalar hardware com a Cilium, ou quando teremos, procura aí o Fabiano ou todo o pessoal da Cilium no stand deles. Rafael, qual que é a sua visão? Nós entendemos que a plataforma ela é uma ferramenta estratégica, obviamente, mas que ela trabalha em conjunto com outros envolvidos, como uma tecnologia aqui de telemetria, por exemplo. Então, a Gestran ela tem estudado e tem agora, lançou nesse ano um produto denominado aí Open Fleet, que basicamente é um hub que permite a integração com diferentes plataformas, seja um ERP, seja uma tecnologia de meio de pagamento, telemetria, e que você, recebendo essas informações, nós vamos começar a aportar mais automação, reduzindo o esforço das pessoas e, obviamente, levando uma informação muito mais estratégica. Então, essa plataforma ela vem para complementar, porque você tem processos operacionais, mas uma plataforma com uma visão mais estratégica. Legal, maravilha. A Gestran está aí também, como o Rafael já falou. E, Max, para fechar aí na Vale, o que vocês estão trabalhando aí daqui para frente? Essa pergunta é um desafio do ano, né? Nós trabalhamos na prevenção da fadiga, nós trabalhamos na prevenção nas condições de risco, para que a gente consiga deixar de colocar as pessoas nessas condições de risco. Mas quando a gente fala em manutenção, a gente tem ferramentas preditivas. Quando a gente fala em plano de gestão estruturado, a gente tem ferramentas preditivas. Mas quando a gente fala na segurança, quais são as nossas ferramentas preditivas que a gente consiga tirar a pessoa da exposição, da condição de risco, antes que ela entre na condição de risco? A gente está falando de detectores de fadiga, que detectam a fadiga, mas a pessoa já está em condição de risco. Então, o nosso desafio do ano é preditivar essas condições antes que ela entre e que a gente consiga tirar elas do risco antes que ela se exponha a tal. Muito boa a provocação. Bom, muito obrigado a todos. Esse foi o nosso primeiro painel. Vamos tirar uma foto aqui para encerrar o painel, a foto do painel.